Muito bem, gente. Nós hoje vamos iniciar o item 13 do nosso estudo, que é o ponto estratégico na postura de Jesus. Temos dois capítulos, o capítulo 6, a desgraça real, e o capítulo 7, o jugo leve, os ambos do livro Jesus, Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Então, começando pelo capítulo 6, né, a desgraça real, aonde Joana traz a frase de Mateus, capítulo 5, versículo 6, pois que serão saciados. Então, aqui ela começa a trazer justamente uma das questões na qual todos nós invariavelmente vivemos, que é a questão das limitações da vida, do sofrimento, das dificuldades. Então, ela pega o termo desgraça, né, para referir a essas situações que se apresentam na nossa vida e que geram, né, de uma certa maneira, estados emocionais de desarranjo, articulando o sentimento, né, perturbando a nossa estrutura íntima e, de uma certa maneira, criando um certo caos na nossa vida, além do sofrimento. Né? Então, realmente, né, gente, a ideia é que a vida, né, tem seus altos e baixos, e de uma maneira, né, todos nós vivemos em algum momento uma desgraça. Né? Então, é, vamos tentar pensar aqui, né, a partir dela, né, aonde está essa desgraça? O que ela quer dizer com essa desgraça, trazendo isso para a nossa vida, já que ela vai ampliar esse material, esse tema, uma dimensão cada vez mais ampla e para poder pensar essa questão a partir da proposta do Cristo, né? E então alguém quer trazer o que associa ao tema desgraça, qual é a relação que faz? Sim, Vânia. Ela faz aqui uma diferença. O primeiro tipo de desgraça é aquela que me parece ser mais material, que atinge o mundo externo. E o segundo tipo de desgraça é aquela que ela chama de real, que é aquela que é ocasionada por nós mesmos, né? Derivados da nossa própria postura. Então, e dentro dessa, que é a desgraça real, a gente tem, eu vi aqui, percebi dois tipos, né? Uma que causa mal ao próximo, né? E a outra que é aquela em que a gente age contra os valores éticos também, né? Do próximo. E, então, e por conta disso a gente não tem como fugir de uma quitação, né? Então, isso é um movimento, uma ação que a gente coloca em movimento e isso ocasiona consequências que depois a gente vai ter que, como é que se diz em português? A gente vai ter que dar conta daquilo, né? Não tem como fugir dessas consequências. Sim. Alguém mais quer colocar alguma coisa em relação a isso? Então, de uma certa maneira, né, gente, quando eu sou quer colocar alguma coisa, está com o microfone fechado. Ou que o Rabinho, né, do que a Vânia acabou de falar, eu penso que, como nós sabemos que vai de acordo com o conhecimento,
a responsabilidade ela cresce de acordo com o conhecimento. Então, nós sabemos também que até aquele malfeitor, bem malfeitor mesmo, ele pode ter muito menos na sua ignorância, por não ter tido estudo, ter tido uma vida desgraçada na infância, aquela coisa toda, do que aquele, nossa, que estamos aí com um pouco mais de conhecimento, e fazendo coisas duras que nós temos depois que enfrentar a nós mesmos, porque nós temos uma máscara, né? Nós parecemos ser pessoas todas perfeitas, maravilhosas e para a sociedade, mas nós temos o nosso íntimo, e é o que agora que a Vânia tinha falado. Então, isso aí não tem jeito, né? Por outro lado, a gente não vai poder esconder de jeito nenhum a nossa... Era isso, só que eu queria... Então, essa é a desgraça real, eu creio. Sim. Então, realmente, né, a Joana está falando que existe desgraça e desgraça. Então, o infortúnio, né, a gente tem lá no Evangelho, infortúnio oculto, né, a questão da vida se apresentar de maneira a não nos sorrir, né, a ser, de uma certa maneira, inflexível e penosa, né? Então, ela vai falando nesse momento desses eventos, né? Esses eventos que são realmente perniciosos para nós, né? E ela vai começar a relativizar isso, né? Porque, de uma certa maneira, a gente tende a pensar e se lamentar, né? Diante de situações que doenças, desastres que acontecem na nossa vida, perdas, questões de toda ordem, seja física, emocional, mesmo econômica, né? Então, a vida ela nos faz esse embate, né? E nem sempre esses embates são favoráveis do ponto de vista do ego, né? Desafiam o ego, geram sofrimento, né? Então, essas que a Wanda citou, né, que irrompem, né, e desestabilizam a existência e muitas vezes acabam gerando um processo de, de ansiedade, de temor, desperta, né, os processos internos da gente que não estão bem trabalhados. E uma outra desgraça que ela está chamando que é a verdadeira desgraça, né? Que é realmente da atitude da pessoa, né? A atitude da pessoa é uma atitude infeliz, uma atitude que envolve realmente, eticamente, movido pela sua voracidade, seu egoísmo, seu orgulho, acaba na sua busca de alegrias, né? Muitas vezes de prazer, né? E que num primeiro momento parece tão favorável da pessoa, mas que espiritualmente é uma desgraça porque realmente, né, está gerando um comprometimento espiritual para si e também desestabilizando muitas vezes os corações de outras pessoas, né? Então, a gente está falando em eventos, né, um evento externo, né, que envolve a dinâmica da vida, que implica em momentos de dor, de embate e limitações, e um outro evento que é da atitude nossa, que muitas vezes não parece ser negativa, mas espiritualmente acaba sendo realmente a base da loucura, de sofrimentos mais tarde terríveis, né? Então, ela está falando dessa questão relativa da vida, né? Que em muitos momentos tu pode ter alegrias, né? Que se convertem em sombras e tormentos no futuro, assim como muitos infortúnios de hoje são bênçãos se a gente poder saber viver, né? Então, tem essas duas questões aí, né? Que ela está trazendo no primeiro momento, que eu acho bem importante, né, para a gente poder não ficar preso na visão do ego imediatista da vida, né, que interpreta a vida só da perspectiva material, né? Então, a vida material está ruim, a minha vida é desgraçada, né? A minha vida material está boa,
a vida me abençoa. Então, isso é a questão de Jó, né? Quando Jung vai trabalhar o livro A Resposta a Jó, é um livro enorme que Jung realmente se ocupou do sofrimento humano, né? E essa lógica, né, de Jó, que é uma lógica que está lá junto, nos hebreus de antigamente, que eles achavam que se tu estivesse sendo cordato a Deus, né, e a tua vida seria boa, né? Ou seja, a riqueza e o bem material, uma família abundante, fértil, animais, né? Um rebanho exuberante, e era símbolo de alguém temente a Deus. E alguma desgraça na vida era um símbolo que algum ele pecou. E, na verdade, né, de uma certa maneira, o livro de Jó vem questionar isso, né? Como é que uma pessoa pode ser fiel a Deus e se manter íntegro mesmo no infortúnio, né? E que o infortúnio não representa, de uma certa maneira, o castigo de Deus ou uma culpa do homem, no sentido de que ele está, de uma certa maneira, em pecado, né? Então, a resposta a Jó, o Jung questiona tudo isso. Até que ponto a minha relação com Deus é uma relação de contabilidade? Eu dou, ele me dá também, é uma troca, né? Então, Jung vai falar que o sofrimento humano vai muito além disso e vai se ocupar dessa questão de uma maneira muito profunda. É um livro bastante profundo. Ele teve, depois de uma doença, né? Ele foi tomado pelo impulso de escrever esse livro, e ele falou que, de uma certa maneira, de todos os livros que ele publicou, né? De todo o material que ele produziu ao longo da vida, o único livro que ele não mexeria era esse, né? Que é justamente, né, é, a resposta a Jó. Então, é um livro realmente bastante importante, né? E de uma certa maneira, é, desafiador. Vale a pena para quem tem interesse de se ocupar dessa questão. Mas, né, então, claro, Joana está relativizando tudo isso, né? O quanto muitas vezes uma atitude se baseia no prazer, é insensata, e aí e a desgraça está na postura da pessoa e não no fato, né, da realidade da vida, né? Ah, que muitas vezes os tesouros acumulados em cima da miséria humana, né, acabam sendo realmente gerando consequências pesadas na vida da gente. Então, muitas vezes, aquilo que a gente interpreta como negativo, como realidades que nós padecemos, gerando algum tipo de limitação e dor, na verdade, muitas vezes, né, é um convite da vida, né, amoroso de Jesus, para a gente poder, de uma certa maneira, construir, né, um caminho de renovação e de conquista de valores espirituais. Então, está relativizando isso. Mas aí eu quero trazer um outro ponto importante, né, que é quando ela começa, né, a falar da postura de Jesus, né, da atitude dele, né, da, do quanto ele realmente se ocupou da desgraça, né, humana, né, consolando, né, e mostrou o quanto aquela imagem de felicidade humana envolvia um jogo, né, de interesses e de processos que beirava a loucura do homem, a loucura da posse, a loucura do poder, a loucura da cobiça, assim por diante, né? Então Jesus vem quebrar tudo isso, né? Das falsas, do que é falsamente considera como venturoso, né? Que é dominado por um momento, mas que gera consequências depois terríveis, né? E aí ela vai trazendo isso,
e fala da dor dele, que ele experimentou, da entrega dele, do amor dele por nós, né? E do quanto os homens, então, não entenderam a mensagem dele e o crucificaram, né? E aí coloca uma coisa importante no texto, que é o choro de Jesus, né? Naquele momento, então, dele ver a inconsciência dos homens, a opção que os homens estão fazendo, e que o choro dele antecipava a sua dor diante do que os homens iam chorar depois no futuro, né? Pelas escolhas que nós estamos falando. E aí ela comenta que a gente acostumou a, a abafar nossas emoções, né? E, e meio que dissociar das relações humanas os vínculos de afeto, como se os sentimentos têm que ser anulados para a gente poder se colocar de maneira positiva frente ao próximo, né? E o quanto isso é neurótico, né? E ela diz que isso vai debilitando e, de uma certa maneira, os profissionais de saúde vão se desumanizando, né? E que, de uma certa maneira, então, falta aquela atitude de Jesus, né? Da consolação, da compreensão, do amor, né? Que realmente é o caminho de superação das desgraças. E aí eu entro com uma questão importante, né? Que é a questão não só do comportamento da gente, ou das situações externas que se apresentam difíceis, mas a percepção que nós temos da vida, né? Então, na medida que a gente vai se afastando dessa visão proposta pelo Cristo, né? De compreensão, de amor, de solidariedade, né? De abertura para o outro, né? A gente vai perdendo a conexão com a vida e conosco mesmo. E isso vai nos endurecendo e nos fragilizando. E na medida que a gente vai perdendo essa conexão, a nossa compreensão da realidade, essa lógica divina, essa lógica espiritual também vai se perdendo aos poucos, né? Então, com isso, né, a gente entra numa postura interna desgraçada. Daí não é só o comportamento que desgraça, não é só a vida que a gente interpreta muitas vezes de maneira negativa, mas o problema da vida se tornar negativa está no olhar de quem vê a vida, né? No olhar de quem vê a vida. Então, de uma certa maneira, a desgraça tem dois pontos, então. Não está na vida. A vida nunca é uma desgraça. A vida nunca fala de algo que realmente é negativo, né? Mesmo naquilo que, de uma certa maneira, né, se apresenta, né, como um momento de dor e que exige sacrifício e renúncia da nossa parte, né? Então, vai ter escassez, vai ter limitações, vai ter. Então, Joana explica duas coisas. Se existe ainda miséria e dor, é por culpa nossa, porque existe alimentos para todos, existe possibilidade, o mundo oferece tantos recursos, a gente tem inteligência, a gente tem tecnologia, a gente tem elementos mais do que suficientes para promover uma vida saudável e favorável para todos nós. Se isso não existe, não é culpa de Deus, né? É do que a gente faz com a nossa vida e com a natureza. E o segundo ponto, né, é que se a gente interpreta então a vida de maneira a considerar uma desgraça para nós, é porque ainda habita em nós a, nosso, a nossa ingratidão, o nosso egoísmo, né? E essa má compreensão da lógica divina, do amor de Deus, porque
A gente está numa visão do ego imediatista que não quer sofrer, que não quer se comprometer com a vida. Então, qualquer movimento que a vida nos cobre, nos impõe, nos limita, a gente já fica negativo. O problema da desgraça não está na realidade que se apresenta, mas na forma como a gente olha a realidade a partir dessa visão, ou frágil, ou limitada, ou orgulhosa, ou egoísta, que não quer, né, se ocupar da realidade e tenta, então, se achar que Deus é injusto, que ele não está sendo legal com a gente, que tem algum erro na vida, né, que a gente não merecia estar sofrendo e assim por diante, né? Sara, o microfone, Sara. Yes. Ok, boa noite a todos e a todas. Gelson, boa noite. Boa noite. Agora, hoje eu falei com uma amiga minha sobre isso, essas misérias que tu acabou de dizer, mas tem misérias que são por provas, não são? Que as pessoas têm que passar? Claro, Sara, mas isso não é uma desgraça, isso é uma bênção, né? Ok, ui, Né? No sentido de que isso tudo, né, como ela diz no início né, tem, tem ocorrências, né, que na vida da gente, né, que se parecem negativas, né, mas que são, ó, muitos infortúnios de hoje são bênçãos, porque realmente resultarão em renovação interna. Não é uma desgraça, é uma oportunidade abençoada, né? tá. Por que a Mas gente tem que então, ver como desgraça isso? tá, mas e as desgraças, então, você que são causadas pelo nosso egoísmo, Essa é a desgraça pelos verdadeira que a Jona coloca. essa é Desgraçado é verdadeira. aquele que age de maneira egoísta, orgulhosa, porque ele está puxando para si dor e sofrimento. E está Beleza. desgraçando a vida dele e dos outros, Muito obrigada. né? Disse tudo. Então, essa que é a questão, né? Eu sou Liz, Então, é mais ou menos também nesse raciocínio, Doc. Porque se os judeus, né, naquela época, aqui está dito, né, perderam a oportunidade rara, porque Jesus veio para lá, para aquela região e para os judeus mesmo, né, que eram os hebreus antigos. Então, se nós estamos nesse contexto de parecendo ainda crianças birrentas, eu estou falando do nosso, do mundo, de como estamos vivendo ainda no mundo. Então, é um prolongamento, não é? Então, continua a desgraça real, porque, não é verdade? Porque a gente ainda não aprendeu. E, então, eu queria perguntar para você qual sofre a consequência, porque se nós estamos indo para um mundo de regeneração, meu Deus, quando é que a gente vai acordar que é nós que fazemos o mundo de regeneração? Não tem, ninguém vai fazer, não vai acontecer de repente, né? Então, é uma desgraça real mesmo, nós estamos vivendo essa desgraça. Sem ser pessimista, porque não tem nada a ver com pessimismo, eu não sou pessimista de jeito nenhum. Mas o ser humano ainda está, a maioria ainda está dormindo. sim. Na verdade, tudo isso envolve a nossa inconsciência, né? Nossa inconsciência ainda desse ego imaturo que não quer pagar o preço pela vida, né? Então, a grande questão, qual é o caminho da graça, né? Ele fala em desgraça, né? Então, qual é o caminho da graça? É possível ver Deus quando ele nos nega tudo, né? Essa é a questão de Jó. É possível compreender Deus, ver Deus, quando ele aparentemente nos nega tudo, né? E, de uma certa maneira, a resposta a isso é: o significado só pode ser adquirido pela experiência. E a gente não quer passar pela experiência. Então, isso que nos é negado é negado ao ego caprichoso e exigente, mas é pedido à alma que precisa se libertar e crescer, né? E como a gente não está vendo a lógica da alma,
E, e a gente está ficando na lógica do ego, né? Então, de uma certa maneira, a pergunta de Jó, né, quando o Jung traz Jó, é justamente: se concede luz ao miserável e vida aos amargurados de ânimo, né? Então, e aí, de uma certa maneira, né, o Jó tem que enfrentar essas visitas da vida e compreender o significado delas, né, e ser fiel, né? Então, de uma certa maneira, nós somos também chamados, né, a esse compromisso de orar para além, né, não ficar nessa visão é, superficial, imediata do ego, frente a alguma situação que a vida o confronta, ele já interpreta negativamente, culpando Deus da vida e se eximindo da responsabilidade da vida. Né? Então, é essa que é a grande questão. Olímpia? Gelson, eu estava refletindo aqui, quando tu traz a questão do ego, e me parece que nessa reflexão que a benfeitura traz, tem uma equação, veio assim, uma equação matemática, né? E que a gente esquece, nós esquecemos, né? Esse ego que muitas das vezes nos toma, né? Quando estamos vivendo um momento de dor, de sofrimento, seja ele em que dimensão, e a gente esquece de uma situação que nós nos comprometemos diante a vida, diante de nós mesmos, no coletivo, na natureza, etc., etc., e, e que por essa equação matemática, que é a misericórdia e a justiça divina de Deus, vai ter uma soma, né? Um total. E essa soma, esse total, é sempre ainda positivo, né? Para nós em cada jornada reencarnatória. E muitas das vezes a gente escamoteia, né? A gente coloca debaixo da mesa porque não suporta, não quero tirar essa dor. Então, estava me vindo essa reflexão, estava me vindo essa ideia, né? Que como é que é, né? Como é ainda pela mancança, não, pela falta dessa consciência. Porque nós, de uma certa maneira, nós somos convidados, né, Olímpia, a sermos participantes da vida divina. E para isso nós temos que assumir a responsabilidade, né? Ou seja, a continuação da divina compreensão que se dá pelo self, não pelo ego, né? E isso envolve uma empreitada na nossa individuação, né? E um preço, né? É, então, o ego não quer pagar o preço. Então, a desgraça maior é a atitude desse ego infantil que interpreta a vida a partir da visão muito limitada, muito superficial e não profunda. Por isso que outro texto do estudo é o jugo leve, né? Que é justamente essa virada daí, né? Que na medida que nós encarnados na Terra não fugimos ao confronto e às imposições que a vida nos coloca, como diz, né, Joana, né? A gente vai compreender no sentido espiritual que existe um significado no sofrimento, né? E que, de uma certa maneira, daí a nossa visão muda. Não é que a vida vai mudar. A vida vai continuar como ela é, né? E vai ter momentos de dor e de embate, mas, diante da mensagem do Cristo, nós assimilamos essa lógica mais profunda, e aí o fardo vai se fazendo leve. Porque, como diz Joana, ele foi estruturado nessa claridade diamantina trazida pelo Cristo. Né? Tem esse contingente de tormento, então eu posso viver a dor sem me atormentar. Né? Reconhecendo um trabalho de que eu estou sendo curtido pela experiência da vida, né? E podendo, de uma certa maneira, não me escravizar no mundo material, né? E poder centrar aquela experiência
num processo de oportunidade de crescimento, de construção do meu ser. Silvia? Ok. É super interessante isso tudo, eu acho. Se eu entendi bem isso, significa nós temos sofrimentos da vida, que é parte da experiência humana, de estarmos aqui, do nosso progresso espiritual, compensações ou lições que nós estamos aprendendo de coisas que nós fizemos no passado. E como você falou, isso, de certa forma, é uma bênção, que nos está nos sendo dado a oportunidade de sobrepassarmos isso. E que o sofrimento, pelo que eu entendi aqui também da leitura, que a Joana diz, o verdadeiro sofrimento é o sofrimento que a gente impõe nos outros. Qualquer coisa que ela cotou várias coisas, é quando nós fazemos outras pessoas sofrerem, é que isso realmente é verdadeira dor, porque é isso que machuca a nossa alma. De certa forma, foi assim que eu entendi, não sei se essa é a visão. E outra coisa também, a questão, por exemplo, do livro do Jung, que ele fala sobre o Job, em realidade, por exemplo, o Job, ele se manteve fiel a Deus, apesar de todo o sofrimento. Eu li qualquer coisa, não me lembro bem, muito tempo atrás, que o Jung disse, não sei se ele falou que era uma coisa neurótica, ou nos livros mais... Porque o abuso, de certa forma, que Deus faz com Job é uma coisa assim quase que chocante, mas, ao mesmo tempo, por causa daquela briga que ele teve com o Satã, para ver que ele se iria mudar, mas o Job se manteve totalmente fiel a Deus. Em nenhum momento ele foi contra Deus. Talvez isso também seja uma das coisas que o Jung falou, é que às vezes a vida nos leva a certas atitudes, a certas coisas que a gente amaldiçoa o que está acontecendo. Eu acho que mais ou menos uma coisa que você estava falando há pouco, Gelson, quando em realidade foi feito por nós mesmos. A gente está simplesmente vivendo consequências daquilo. Em compensação, no Job, a gente não sabe a história atrás também, né? E talvez a lição bíblica seja uma coisa diferente do que realmente é a realidade. Não existe sofrimento que ou nós temos que passar por lição, ou nós temos que aprender porque pedimos para aprender, ou é parte de polir essa luz maravilhosa, divina que nós temos em nós. Seria mais ou menos isso? Ou eu estou saindo muito da... Sim, né? O que é Jeová em termos psicológicos, né? Esse Deus antigo, né? Que é terrível, né? Esse Deus lá do Velho Testamento, pode interpretar isso, né? Por que, de uma certa maneira, e Jung vai perguntar, Deus é uma neurose, já que de uma certa maneira impõe a Jó, né? Peste, os filhos, né, morrem, aí ele perde o rebanho, ele fica cheio de feridas, né? É um dilema Pobreza. chocante, né, justamente, né? Deus é um problema extremamente chocante, Jung coloca, né? Mas isso é uma imagem, né, que a gente tem de Deus, uma imagem psicológica de Deus, de acordo com o nível de consciência espiritual de cada época da humanidade, né? Então, é um Deus ainda incompreensível, que parece punitivo. Na medida que a gente vai entendendo, né, que na verdade, como eles não tinham ideia de reencarnação, eles não podiam compreender esse processo todo, né, se impõe de uma maneira, de um lado, de maneira natural, porque a vida vai ter seu grau de dor, e para nossas questões kármicas, né? Então, a desgraça maior não no resultado do infortúnio, mas naquele que gerou o infortúnio, né? No momento que gerou o infortúnio. Ali eu desgracei. Ali, quando eu acendi o fósforo, né? E eu botei fogo em tudo, depois que destruiu tudo, né? Tem que reconstruir. Mas o problema maior foi quando eu acendi o fósforo para incendiar a vida, né? Depois tive que pagar o preço por isso. Essa é uma desgraça. Tem dois tipos de desgraça, né? Eu acho,
psicologicamente. A desgraça da nossa atitude inconsequente, baseado no egoísmo, e a desgraça enquanto visão parcial e ilimitada por uma visão ainda infantil do ego. Interpreta as coisas como desgraça, né? Então, essa que eu acho que é a grande questão aí que tá em jogo, né? E que envolve, então, uma falta de entendimento nosso. A dor inevitável, mas o sofrimento é uma opção existencial, a gente já falou sobre isso. O sofrimento é uma opção existencial. O sofrimento é como a gente vive a dor. E cada um vai ver a dor da sua forma. E vai interpretar a dor da sua maneira. Então, é importante a gente poder entender por que as coisas me parecem tão pesadas para mim. Né? Então, e saber que se as coisas me parecem tão pesadas e difíceis, tem alguma coisa em mim que faz com que eu entenda as coisas dessa forma, né? Porque a vida é o que é, né? E ela está aí justamente como oportunidade sempre para nós. Por exemplo, tem uma cotação daquele escritor inglês, Aldous Huxley, que ele diz que 10% do nosso sofrimento é experiência humana, de nós sermos humanos, e 90% é criado, autocriado. Quer dizer, é exatamente esse ponto que você está fazendo, né? A gente tem que passar por certo sofrimento, mas aquilo pode ser uma coisa que seja como uma lição, um momento, ou um desespero, uma desgraça total, não é? Claro. É bem interessante isso. É. Thank you, Gelson. Muito obrigada. Denise? Bom, o que eu ia falar primeiro, tu acabou falando, que era a respeito da. A gente tem que sempre lembrar dessa questão que dor e sofrimento são duas coisas distintas, né? Que a dor é inerente, ela vai ocorrer, mas que a gente pode escolher como a gente vai passar para a situação. Só que me veio mais uma coisa na minha mente, foi no momento que a Sara estava falando, que a verdadeira aquela aflição, aquele caso de pessoas que todo mundo aplaude, todo mundo diz. Tem documentários sobre o artista, que ele é um vitorioso, que ele está fazendo uma música fantástica, mas na verdade ele está entrando num poço sem fundo, apesar que para a humanidade ele é um multimilionário, é uma pessoa de sucesso. Eu acho que isso é a verdadeira desgraça, né? Eu sempre me lembro a história daquela cantora Anitta do Brasil, que tinha ganhado um prêmio, que eu achei um absurdo na época, e todo mundo dizendo que ela era vitoriosa. Eu acho que isso aí são as verdadeiras desgraças, porque também está atraindo um povo, um público, um jovem imaturo para esse caminho que também vai interferir na conduta também do ser humano. Não sei, penso Então a assim. gente vê, né, Denise, que a gente está ainda lá a uma atitude pré-histórica, anterior a Jó, porque justamente o jovem questionar qual é o sinal da bênção de Deus? É a riqueza e a prosperidade ou o temor a Deus, né? Qual é a sabedoria e crença que sustenta a lógica teológica que na época é questionada por Jó, que permanece no nosso inconsciente, na atitude, né? Que envolvem realmente uma certeza que eu estou bem com Deus e com a vida, né? Porque as questões que se apresentavam na época que é justamente quebrar com essa ideia que riqueza e prosperidade não são critérios para definir a integridade de alguém, né? E segundo, mesmo as pessoas corretas e tementes a Deus passam por privações. Então, essa lógica é quebrada com resposta a Jó, né? E Joana vem explicar justamente isso, né? Eu sou temente a Deus, faço tudo direitinho e a vida não é boa para mim. Ela me joga em situações de muita dor. Bem, né? Então, eu não posso entender isso como que então não vale a pena ser bom, não vale a pena ser legal. Não, né? Existe uma outra noção, uma realidade que envolve justamente o meu passado
envolve o desafio também de valores que eu tenho que exercitar a partir daquela situação de dificuldade, né? E o contrário também, né? O fato de eu ter uma vida de alegrias e prosperidades materiais, né? Não quer dizer que Deus está aplaudindo a minha vida, né? E que, né, eu posso viver dessa maneira, né? Porque aí que está, né? Na nossa inconsciência, a gente está envenenando, né, pouco a pouco, o nosso mundo e tornando a vida dos outros também um processo realmente negativo. Então, é isso que ela vem quebrar. Então, mas como a gente não pode evitar a dor e essa realidade se apresenta para nós, o segundo texto vem justamente colocar isso, né? Que na medida que a gente compreende que o espírito é eterno, né? E que, de uma certa maneira, existe a lógica reencarnatória, né? Que mostra que nem não existe injustiça na obra divina, né? Então eu começo a compreender, a partir da proposta do Cristo, que aquela realidade me serve, serve a minha alma. E eu consigo, então, lidar com a realidade, por mais difícil que pareça ser, de maneira a manter então, o meu jugo leve. Né? E aí tem os recursos para isso também, que a Jona fala, o amor, a oração, né? Esse alimento espiritual que nos nutre, a compreensão das verdades divinas e tudo isso como forma de sustentar a minha jornada reencarnatória. Né? Eu sou Li. Exato. Então, agora eu compreendo muito mais profundamente o karma coletivo que se fala, sabe? Porque se nós que somos os causadores, então, se nós vamos tendo um pouco mais de conhecimento e começando a, a escolher aquele caminho mais um pouco melhor, um pouco mais correto, porque perfeito nós não vamos ficar logo, não é? Isso aí vai levar muito, mas que nós vamos assim com consciência, né? E daí a gente vai amenizando, mas estamos ainda nesse caminho coletivo, não tem? É assim mesmo, né? Então a gente aceita melhor, aceita o sofrimento melhor, compreende melhor o porquê, né? Que aquilo ali é um alimento que é meio mais amargo, né? Como é que é? Um remédio mais amargo, mas que vai me trazer assim para frente, né? Uma consequência melhor para mim, para o meu espírito. Porque esse é um otimismo canhestro, mas é um otimismo, não? Esse é real. Na verdade, a gente tem que se apegar nisso, exato que você está acabando de falar, Lotte. Senão a gente realmente fica pensando, meu Deus, quando é que vai acabar isso? Então, ser um cara coletivo. É só a gente mudar, né? É só a gente mudar. Muito bem. É Olímpia? Gelson, eu vou deixar para a próxima reunião, porque já vai dar 10 horas. Não, mas Eu pode, se não for longo, pode trazer. não vou me delongar. É que eu estava vendo essa reflexão, fazendo o link com a questão da culpa, né? E veio para mim assim esse material, essa reflexão que a benfeitora traz para nós, nos leva a trabalhar a questão da culpa, né? Porque tem toda uma trajetória, tem toda assim, uma caminhada do porquê hoje eu estou necessitando passar por determinadas situações, né, na minha vida. Era isso que eu queria falar. E último ponto, ontem eu fui buscar orientação numa pessoa que o filho dela, há 3 anos, tinha feito o seu suicídio, porque eu precisava de ela foi minha colega de curso, e eu precisava ouvi-la para passar uma informação para a minha prima, né? Que também o marido dela fez seu suicídio. Mas aquela mulher, ela me passou tanta, tanta segurança, tanto esclarecimento na dor dela, tanta esperança. Gelsi e minhas amigas, eu fiquei só escutando, né? E anotando assim tanta riqueza, tanta esperança, tanta força, tanta certeza, tá entendendo? Que foi o meu dia ontem, sabe, de refletir que é um momento de dor, né? Um filho ter feito o seu desenlace. Então, era isso que eu queria falar.
também. Então, a culpa é uma forma de identificar na desgraça, né? E nos desgraçar cada vez mais, né? Porque ela não vai ajudar em nada, né? Então a gente tem essa tendência desgraçante, desgraçar a nossa vida e desgraçar a vida dos outros. Então é isso que a gente tem que parar, né? De tornar a vida pior do que ela é, porque ela não é ruim. Mas a gente acaba, né? Ou fazendo isso com a gente, ou interpretando a vida dessa maneira, né? Então, eu acho que esse é o nosso desafio, como tornar nosso jugo mais leve, porque a proposta de Jesus não é tornar a nossa vida pesada, né? Não é nos punir, não é nos, nos prender, né? No suplício, é tornar o jugo mais leve, né? A proposta dele é o jugo leve. Então, se a gente não está conseguindo ter mais leveza na vida, a gente está entendendo mal. Alguma coisa na nossa forma de entender que não está bem, né? Porque a proposta dele é de tornar a vida mais leve, né, gente? O problema somos nós, não é a vida e nem a proposta do Cristo, tá? Doutor Muito Gelson, bem. posso falar só um minutinho uma coisa? Agora Eu não ia falar não, mas nós estamos quando eu encerrando, Jovelina, comecei mas a bem me, rapidinho, então. tá, quando eu comecei a me olhar mais para dentro, eu não sei onde qual livro que eu vi, é, falando sobre o perdão, e falou que quando as pessoas machucavam a gente ou faziam alguma coisa errada, ou nós mesmos fazíamos algo errado, o que tinha uma coisa que era certeza que ficava do lado da pessoa ou de nós era o sofrimento. Que nós não precisávamos mais ter mágoa das pessoas e nem sentir rancor por elas, porque de um jeito ou de outro, mais tarde, viria a consciência e o sofrimento sempre acompanharia aquele que fizesse mal. E foi aí que eu comecei a perceber, justamente com esse sofrimento, que a gente tem que começar a olhar mais pelo que nós fazemos, pelos outros e por nós mesmos. Porque a única coisa que nós não vamos fugir é a consequência, é o sofrimento que vai vir junto a nós. Uhum. Então, me ajudou muito, mas eu não Se a lembro qual foi o vida age livro que eu mal com a vi essa gente, se frase. o mundo age mal com a gente, se as pessoas agem mal com a gente, o problema é deles, porque para nós é uma oportunidade, né? De aprendizado, de educação. E se bem aproveitado, é uma riqueza que a gente acrescenta para nós. Mas é aquele que faz a atitude, o mal, aí ele vai realmente carregar com ele a marca dessa atitude, né? E vai ter que dar conta disso. Pois é. Muito bem, gente. Então, semana que vem a gente continua, né? E aí a gente vai ir para o item 14, Jesus e o poder real, fé e potência, é uma continuação do item 13. Então, a gente vai continuar. Se precisar voltar algum elemento do 13, a gente pode voltar ainda, mas a gente vai dando continuidade, porque é um movimento natural a partir também do item 14, né, que vai falar também sobre o capítulo 18 de Jesus e sofrimento, e aí ele vai dobrando a Joana sobre o poder real, né, de Jesus a partir da ideia de fé e potência. Tá bom?